Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver toda a repercussão desse empate com sabor de vitória do Flamengo. Vamos ver o que a mídia paulista falou e muito mais. Ficou interessado, quer saber os detalhes? Então assista esse vídeo até o final. Camisas pesadas como essas que estão aqui na nossa tela. Ah, que decepção. Dos técnicos Tite e Abel Ferreira, que falaram depois do 0-0. Todo mundo esperando um jogaço. Mas eu vi um monte de falta de marcação, tem que ter. 40 faltas. Mas, pô, tem que jogar também, né? Ou não? Vamos ouvir o que eles disseram. Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é botar, competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior. Muito maior. Falaram Tite e Abel. Muita falta e pouco jogo, números de finalizações e faltas no clássico de ontem. Olha, Palmeiras, 12 finalizações, só uma certa e 23 faltas cometidas. Flamengo, 8 finalizações, 3 certas e 14 faltas cometidas. Aí depende do gosto da pessoa. Pro meu gosto de futebol, é muita falta e pouco jogo. Diga, André. Eu também acho, Abel. E ainda pela expectativa criada em cima desse jogo, a gente já teve uma Supercopa espetacular envolvendo essas duas equipes. É a grande rivalidade do futebol brasileiro hoje, até pelas provocações e tudo mais, mas sobretudo pela bola que tem jogado dentro de campo essas duas equipes e acabaram se anulando. Os dois técnicos, até acho que mais o Abel, mais preocupado em anular as virtudes do Flamengo, um time mais retraído, mas o mesmo a gente pode falar do Flamengo, começou, por exemplo, com Alan e Pulgar, que não foi bem ontem, mas então a gente conseguiu ver um jogo que nenhum ataque conseguiu se sobrepor à defesa. Tem a questão da dificuldade física dos dois lados, o Abel falou da questão do Veiga, até assumindo a queda de rendimento do seu meio-campista, de um dos seus protagonistas do time, muito por conta disso. Já o Tite explicou porque começou com o Pedro no banco, o De La Cruz. De La Cruz jogou pouco mais que 20 minutos na partida, acabou bastante limitado por conta disso. Individualmente, o que eu acho que dá para destacar positivo na soma da partida, no ataque, eu falaria do Bruno Henrique. Ele ganhou muito duelo individual com o Gustavo Gomes, que não vive uma fase boa. Hoje, ele que é um dos grandes zagueiros do continente nos últimos anos, mas não tem vivido uma boa fase, não só por causa da volta da lesão. Antes disso já não vinha bem. O Bruno Henrique, que foi pela segunda vez seguida titular, algo que não tinha acontecido na temporada, ganhou direto nesse embate individual. Então talvez esse foi um aspecto positivo. E para os dois lados não fica ruim o empate, né? Para o Flamengo jogando fora de casa contra um Palmeiras tão forte no Allianz, uma finalização no alvo só é muito pouco. E para o Palmeiras tem a questão é um concorrente direto ao título, você já vinha de uma derrota com o Internacional, se você perde esse jogo, ficar 6 pontos de desvantagem seria muito pesado. Então, quem mais lamenta, eu acho que no final das contas... É o torcedor. É mais o torcedor que não estava torcendo para ninguém, que estava vendo o jogo. Para o torcedor dos dois times, ainda pensando na tabela, concorrentes diretos pelo título, até que fica ok. Mas para quem quero sentar, não estou torcendo para ninguém, quero apreciar um bom jogo, esse foi o que mais sentiu. É porque não teve o bom jogo, né? Além de muita falta, foram faltas distribuídas ao longo de todo o jogo, então o jogo foi todo picado. Exato. A gente não está falando de um jogo em que as faltas foram concentradas num momento e que você viu o futebol ou antes ou depois. Você acabou não vendo futebol por isso, né? Teve muito essa coisa travada e menos nem mal. teve violência, né? Não, mas Mas teve muito aquela faltinha. É o antijogo. Aí o jogo E além da falta, exatamente. Aqui no Brasil, tem falta que demora 30, 40 segundos para ser batida.
É aquela coisa, parou, aí ajeita o calção, ajeita a meia, mexe no cabelo, Reclama não sei do o quê, árbitro. olha para um lado, olha para o outro, aí não tem jogo. Isso tornou o jogo muito chato, porque dispersa a sua atenção. Você está lá sentado, aí conversa com alguém, aí você olha e fala, mas ainda não cobrou a falta? Né? Isso durante toda a partida. Menos mal que tem alguns 0-0 que você fala assim, puxa, os times não têm de onde tirar, não tem qualidade técnica, só podia dar nisso, não. Eu acho que não foi o caso, foi o 0-0 do respeito. Os dois times se respeitaram muito. Eles sabiam quem estava do outro lado. Concordo com o Donk, eu acho que mais o Abel do que o Tite, e isso começa com o Abel, mas o Tite também, o time que ele coloca de saída, e o tempo que ele leva para ir colocando os jogadores do Flamengo, né? Quando Gerson, aí o Pedro... Carlinhos pouco pegou na bola. Ele leva um primeiro tempo inteiro, o Carlinhos não jogou. Então, e a gente sabe a diferença técnica entre um Carlinhos Entre e um o Pedro, mesmo quando não faz gol, participa das jogadas, aparece, toca a bola, abre espaço. O Carlinhos ainda muito cru, muito tímido no Flamengo, pelo menos nesse jogo, né? O que você achou, Eugênio? Palmeiras e Flamengo 0-0. Eu tava louco por um 3-3, 4-3, 5-4. Todo mundo errou o palpite. Quando você perguntou agora, na lata, o que você achou, eu ia falar uma coisa aqui, mas não dá para falar em público, né? Segura aí, 9h segura aí. da manhã, o que eu achei. Achei muito ruim, achei triste, porque a gente estava vendo ontem o encontro dos dois maiores times do Brasil e não teve jogo, não teve futebol, teve medo. Professor, vou trocar essa palavra que o senhor usou aí, respeito por medo. Estava todo mundo com medo de perder. Ninguém teve ousadia, ninguém teve coragem de ir para cima, buscar a vitória, querer se impor. Estava todo mundo ali, não, uma faltinha ali, demora para bater. Os dois times saíram satisfeitos com um jogo horroroso. Como é que é o Gui? Dá uma repetida aí pra gente. Uma faltinha aqui, um negocinho ali, reclama daqui, puxa de lá. Porque fulano fez isso. Foi muito ruim, foi horroroso o jogo ontem. Uma lástima para um futebol brasileiro que tem nesses dois times suas melhores referências. Os dois times medrosos, dois times que foram para campo para não perder, porque o empate não ficou mal para ninguém, mas ficou mal para os dois e ficou mal para o futebol brasileiro. Numa tarde que a gente viu 3-2 no Clássico Espanhol, um jogão de bola, 3-2 no Clássico Argentino e o Clássico Brasileiro, um 0-0, onde não se viu futebol, porque os dois times não queriam jogar. O Flamengo vai para campo num jogo que é um grande embate, a gente espera. A CBF marcou uma rodada, terceira rodada ainda, início do Campeonato Brasileiro, marcou grandes jogos para essa rodada, esperando o quê? Para atrair o torcedor, que legal o campeonato forte, com grandes jogos. E uma vergonha esse jogo de ontem. Uma vergonha porque ninguém quis. Fazer uma Todo ressalva. mundo saiu satisfeito. Porque o torcedor dos times saiu satisfeito porque não perdeu. Então, assim, depende do torcedor. Eu conheço muitos torcedores que saíram irritados porque queriam ver seu time ganhando. Você não acha que o torcedor do Palmeiras queria ver o Palmeiras ganhar do Flamengo e vice-versa? O Flamengo, fui lá no Allianz Parque e ganhei do Palmeiras. Lamentável as posturas de ambas as equipes. Isso passa pela comissão técnica, passa pelos jogadores. Todo mundo com medo de perder. Isso não é futebol. Futebol é buscar o ataque, buscar a vitória, poder mostrar que é melhor do que o adversário. E no jogo das duas melhores equipes do Brasil, o que não se viu foi futebol. Posso fazer uma ressalva individual? Vocês citaram aí o Bruno Henrique. O Endrick também tentou, foi bem marcado, mas... Ou não? Estou enganado? Tentou, mas eu acho que com menos sequência que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tentou o jogo inteiro, né? Eu acho que se saísse alguma coisa, seria do pé do Bruno Henrique. Mas não adianta individualmente um ou outro jogador tentar. É isso. É o coletivo, é o time que tem que ir para o ataque, tem que buscar, tem que querer ganhar o jogo. Uma outra coisa, Abel. É bom lembrar que os dois jogam... Tem jogos complicados pela Libertadores fora de casa durante a semana. Olha só. Não é, isso não. altitude. A temporada Os é dois com altitude. difícil, a temporada é desgastante, tem muita coisa pela frente. Mas, por exemplo, o Flamengo me dá a impressão de que está sempre poupando. Todo jogo o Flamengo se poupa. Não tem um jogo que o Flamengo vai dizer, vou ganhar. Não, peraí, fez 1-0, tira aqui, tira outro ali. O Flamengo vai para um jogo contra o grande rival dos últimos anos sem os seus dois principais jogadores. Deixando o banco o Pedro. Hoje, Pedro e De La Cruz são os principais jogadores do Flamengo. Tira esses caras do jogo. O que é isso? É anticlímax? Tem medo de se expor demais e se perder o jogo, ficar mal?
Ou então, aí tem uma outra questão que Ou eu ele quero está colocar em pensando mesa. que vai colocar os caras para arrebentar com o Bolívar lá em La Paz? É um outro jogo, vai chegar lá, vai poupar outros. Porque altitude, porque isso, porque aquilo. O Flamengo está muito cheio de dedos para a temporada. Não pode isso, não pode aquilo, não vou... Peraí, fez 1-0, tira, segura um pouquinho ali. Agora, eu queria colocar uma outra questão aqui na mesa. Segundo o Tite ali na coletiva, era uma questão articular, não é isso? Dos jogadores e tal, os jogadores que estavam ali com... Muscular, articular. Não, articular. E aí me veio à mente uma questão. Lembrei ano passado, o Grêmio foi jogar no Allianz. O Luizito não veio. O Fluminense veio jogar... Diga. Reta final, aliás, o jogo que o Palmeiras estava ali para ser campeão brasileiro, né? O Fluminense mandou um time reserva porque estava com medo de machucar jogador para Libertadores. Aí o Flamengo vem jogar no Allianz, não bota seus principais jogadores com medo que eles se lesionem. Quer dizer, isso acaba se transformando numa outra vantagem do Palmeiras, né? Porque em função do gramado sintético dele, não é só a questão da velocidade da bola, que o jogo fica diferente. Os adversários não trazem seus principais jogadores com medo deles se machucarem. Mas o próprio Abel lembrou que ele não conseguiu ganhar do Flamengo no Allianz. Ele ganhou do Flamengo, sim. Mas jogando em imagina se ele Montevidéu. jogasse com o Flamengo tendo seu time completo ontem, com o Pedro e o De La Cruz desde o início. Seria um outro jogo. O Tite deixou claro que o Pedro e o De La Cruz não jogaram por causa do gramado? Estava ali, problemas articulares e tal. Havia 4, 5 jogadores, eles registraram. Alguns jogaram. Dos citados. Alguns jogaram desde o início. Esses 2 foram preservados. Não, porque vai que tem um problema no joelho ali, no tornozelo, porque é mais duro. Eu confesso que eu continuo... Essa é uma questão que a gente precisa debater, Eu confesso que eu continuo em dúvida em relação a isso, não a diferença do gramado. Eu vejo o jogador se machucando toda hora no gramado normal. A gente vai atribuir as lesões só ao sintético? O Tite também reforçou a questão da carga muscular de Pedro e De La Cruz, até usou uma metáfora de sinal amarelo, vermelho e outros jogadores também que tinham desgaste e que poderiam estar mais propensos à lesão. Então, não me incomoda a rotação, às vezes, de jogadores. Porque o Flamengo montou um elenco para isso. Me incomoda não conseguir manter o nível. Não pode ser desculpa, porque o Pedro está... Concordo? Os 2 melhores jogadores do Flamengo dessa temporada estavam no banco. Mas com as contratações que o Flamengo faz, e a cada ano vai investindo mais, é para você trocar um e manter o nível. Então, concordo com o Eugênio nesse aspecto. Pedro, enquanto tinha o Gabigol, você tinha uma possibilidade grande de manter o nível. Ou, dependendo do dia do Gabigol, até melhorar. Não precisamos nem falar muito sobre isso. Agora, chegou o rapaz que estava jogando no Nova Iguaçu, que ainda não está longe, né, de ser... O Pedro. Por que não será um Pedro? Vamos falar claramente aqui. O Carlinhos fez uma boa campanha no Nova Iguaçu, mas eu vi o Carlinhos, todo mundo viu o Carlinhos, desde o tempo da Copa São Paulo Juniores no Corinthians. É uma característica bem diferente. E em relação ao elenco do Flamengo, isso que o Donk fala, o Carlinhos destoa dessa lógica. Concordo, mas não foi por isso que o Flamengo empatou ontem. Não foi só por isso. Mas essa coisa... Esse é bem-vindo ao mundo de Tite. O Tite é lento, gradual e seguro. Essa é a lógica dele para atuada na vida. Ele não sai de casa sem guarda-chuva. Você gosta ou não, é esse o jeito do Tite. Ponto. Essa é a definição. Não sai sem guarda-chuva de casa. Mas eu também não faço isso, não. Morando em São Paulo, eu não faço. Eu teimo. Temos aqui um discípulo de Eu teimo e me molho. Temos uma tela com números do Palmeiras. Vamos mostrar? Palmeiras contra o Flamengo. Olha o ranking da temporada, para a gente pensar e analisar o que jogou ou deixou de jogar o Verdão ontem. Só uma finalização certa contra o Flamengo ontem. É o pior número do Palmeiras na temporada. 9 ações na área rival, pior da temporada. 0,4 a média aí de gols esperados, pior da temporada. Apenas uma grande chance, segundo pior da temporada. Eu acho que a grande chance nem é a finalização certa. É a cabeçada do Murilo, que sai raspando no primeiro tempo. Deve ser. Para mim foi o que mais... Para mim é a grande chance. Mais próximo que o Palmeiras chegou mas do gol não é finalização certa porque no não escanteio, é né? O mais uma bela próximo. testada. O que é muito pouco. Né? Eu achei que era gol. Quando ele testou, eu falei, gol. E é aquela bola... Os palmeirenses vão falar, zicou. Você que é... Quando eu falo gol, qualquer jogo Grita que antes. eu falo gol Pode gritar antes, Abel. meus filhos me cornetam Mas em casa. no mundo inteiro é assim.
Não pode. Mas tem várias vezes que eu falo gol antes e o gol acontece. Mas aí é eventual. Ninguém vê, aí ninguém vê, Aí ninguém fala, acertou! Mas sim, Palmeiras e Flamengo têm a obrigação de jogar mais. E ontem tinham mais ainda, porque um enfrentava o outro. No sentido de mostrar força, de mostrar poder. Na verdade, os dois ficaram um com medo do outro, antes mesmo que um desse motivo ao outro para ter medo. Uma coisa de antecipação. A escalação do Tite povoando o meio-campo, o jeito que o Palmeiras morde o Flamengo, eu acho que parte disso é estratégia. Então, você se preocupar, por exemplo, com a Arrascaeta, como o Palmeiras se preocupou, tá certo. Mas tem o lado B da história. Vamos jogar um pouquinho também. Vamos sair. Estamos em casa. Temos um time poderoso. Nós, Palmeiras, né? No sentido do Abel. E isso não aconteceu. Então, eles ficaram devendo, sim. Os dois ficaram devendo. Acho até que o Tite, apesar de lento, gradual e seguro, no fim, ele tenta. Mas tenta com aquele senão, tenta depois do tempo que você acha que ele vai tentar, à exceção do caso do Pedro, que ali tinha que entrar antes mesmo, né? Então, é uma diferença da água para o vinho. Ficou muito abaixo, foi frustrante, como diria um amigo meu que não bota o R. Frustrante. Frustrante, seu amigo? Frustrou. Você já corrigiu seu amigo? Já, mas não adianta. Nem na parte defensiva, nenhum elogio para Palmeiras e Flamengo? Só corneta no nosso F360, começando a semana? Se ninguém chegou, também o Flamengo, pelo menos o Rossi, ficou bem protegido ali. Em relação às últimas partidas, que o Flamengo tinha tomado aqueles gols de bola aérea, pelo menos o Rossi foi bem protegido. Ia tomando o gol de bola aérea que foi anulado. Pois no lance do gol. E teve a cabeçada também que você citou do Murilo. A cabeçada de uma bola cantada, né? Se tomou o gol daquele jeito... Teve uma cabeçada também do Flaco Lopes, numa bola que veio cruzada da direita, que ele cabeceou fraco, o goleiro defendeu. Cabeceou fraco. Bruno Henrique, aos pouquinhos, de mansinho... Está recuperando a posição de titular no Flamengo? Ou é temporário isso, vocês acham? Não, eu acho que, inclusive, quando ele perde a posição, ele não perde por demérito dele. Ele perde porque tinha gente aparecendo melhor, o time andando bem, Luiz Araújo, Cebolinha. E mesmo quando ele perde posição, você vê, pode pegar a estatística daqueles jogos, ele sempre joga meio tempo. Meio tempo é dele. E está fazendo por onde? Ele tem isso que o Eugênio cobrou dos outros 21 ontem. Mais disposição para fazer jogo, para fazer o jogo acontecer do lado dele. E contou também, como lembrou o Donk, com o Gustavo Gomes num momento preocupante. Preocupante. Mas é o cara. Eu acho que se acontecesse alguma coisa... Ele falou, no fim do jogo, ele, ao ser entrevistado, fala, né? Se tivesse que sair um gol, seria do Flamengo. Mas seria muito dele, em função dele, da atuação dele. Eu acho que é o cara que se salvou individualmente, em termos de querer jogo. Pois bem, pessoal, o Flamengo aí que continua invicto contra o Palmeiras, principalmente na casa deles, né? O Flamengo que, mais uma vez, não perdeu, né? Foi um jogo de empate, 0-0, mas se viu que o Palmeiras ficou segurando o Flamengo. Você vê que é um jogo de muitas faltas, principalmente da parte do Palmeiras. Os caras foram para fazer faltas, foram para se defender. Os caras ficaram com medo, na verdade, de jogar contra o Flamengo. Porque eles sabem da qualidade do Flamengo, eles sabem da qualidade técnica de contra-ataque desse time do Flamengo. Então eles ficaram com medo de ir para cima e abrir espaço, deixar espaços e certamente levar uma goleada, sair perdendo. Para eles foram até que bom o empate, né? Lógico, contra o grande Flamengo, contra esse Flamengo invicto, esse Flamengo, digamos, imbatível, não, porque pode ser que aconteça, né? Pode ser que tenha um dia mal, ou nem o Tite falou, alguns jogadores possam não poder jogar e aí complica, né? Muito mais. Mas viu-se um respeito muito grande e um medo do time do Palmeiras para com o time do Flamengo. Você vê que os caras foram lá para estar fazendo falta, foram lá para estar parando o jogo, foram lá para tentar segurar empate, né? Então, foram lá para não tomar gol desse time do Flamengo. Mas, com isso,
foi um jogo horroroso, com muitas faltas, muitas paralisações. Os caras, quando recebiam uma falta, era muito tempo para bater, 27 segundos, às vezes tinha falta de 27 segundos para bater, então a cada 2 faltas era quase 1 minuto de parada, né? Então fica um pouco mais complicado, né? Um arremesso lateral, os caras ficavam, para quem eu vou tocar? Fingindo, né? Lógico, para segurar tempo. Então os caras foram lá para segurar tempo contra o time do Flamengo, porque estavam com medo de tomar gol, de sair perdendo, de perder diante da sua torcida. O medo dos caras era perder diante da torcida. Não tem condições um negócio desse. Os caras não quiseram jogar futebol. Então os caras, na verdade, estavam mostrando que estavam com medo de perder para o Flamengo, né? Então toda aquela repercussão da semana beneficiou, né, digamos, entre aspas, o time do Flamengo, pois os caras ficaram com medo de perder para o Flamengo dentro da sua casa, né? E para eles, foi muito bom o empate. E para nós, melhor ainda, né? Para o Flamengo, melhor ainda o empate, porque na casa dos caras, né? Com o gramado dos caras, então para o Flamengo foi ótimo o empate. Lógico, seria melhor ainda uma vitória, e aí seria meme a semana todinha, né? Mas o empate tá de boa, tá tranquilo, 1 ponto, fora de casa, em casa certamente ganha, né? No Maracanã. Então vamos ver como é que vai ficar no verdadeiro gramado, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!